Então nós vimos Nietzsche nos dizendo uma coisa muito simples. Não se pode buscar a fonte ou a origem da moral em valores idealistas. Muito menos na teologia. A origem dos preconceitos morais deve ser buscada a partir de parâmetros que estão neste mundo. E isto faz com que nós percebamos que Nietzsche está desenvolvendo uma filosofia da moral que tem uma fundamentação imanente. Justamente buscando o filão desta fundamentação imanente é que Nietzsche poderá dizer, no parágrafo 45 de Humano Demasiado Humano, que os valores se desenvolvem a partir de duas classes distintas, opostas, e entre as quais se coloca uma certa distância. Por um lado, o ponto de vista dos bons, classes senhoriais, classes superiores, estirpes nobres. Por outro, o ponto de vista daqueles que Nietzsche diz serem baixos, vis, plebeus, escravos, fracos, doentes e oprimidos. É exatamente a paixão desta distância que permite que os bons possam tomar para si o direito de criar os valores e lhes dar nomes. O grande problema é que existem duas classes, ou duas estirpes senhoriais dos bons. Uma que se mostrará, aos olhos de Nietzsche ao menos, mais sadia do que a outra. Existe uma primeira classe que é a classe dos guerreiros. Quem é o guerreiro? É o homem da disputa, é o homem da dissensão, o homem de ação, aquele cuja subjetividade é o próprio ato, é a própria ação, quase como se ele não tivesse nenhum tipo de interioridade psicológica que não fosse imediatamente agir no meio exterior. Um homem de uma estirpe senhorial que faz a guerra, homens deste mundo, da imanência deste mundo e também da sua física. Por outro lado, existe uma segunda classe senhorial, a classe do sacerdote, do homem que desenvolveu a oposição bom e ruim numa nova oposição e perigosa, que é a oposição entre puro e impuro. Estes sacerdotes desenvolvem uma escala de valores baseadas em hábitos que são hostis à vida, que são hostis à ação, que começam a solapar a fundamentação da estirpe guerreira, dos homens de ação, dos homens cuja interioridade nada mais é do que um conjunto de ações exteriores. Os sacerdotes, então, se impõem privações ascéticas, hábitos contemplativos e meditabundos. Eles já não são homens de ação, são homens apassivados, são homens da calma e da tranquilidade. Estes hábitos requerem, evidentemente, aquilo que não está dado aos guerreiros. Requerem uma metafísica desprezadora do corpo, uma metafísica antissensualista. É assim que surge uma segunda classe, também senhorial, que aparece como o revés da classe dos guerreiros. E é exatamente essa duplicidade das classes superiores que explicará dois modos de valoração distintos e que, no curso da história, irão se confrontar. Um modo de valoração proveniente da classe dos guerreiros, que Nietzsche dirá ser cavalheiresco aristocrático, e, por outro lado, um modo de valoração que provém da classe dos sacerdotes, que ele dirá é nobre sacerdotal. Este modo de valorização da classe dos guerreiros é aquele que se beneficia de uma constituição física poderosa, de uma saúde florescente, rica, transbordante, que se caracteriza por uma atividade robusta, livre e contente. A vingança destes homens é atuada, ela é física. O seu corpo é também o maior índice para a sua saúde. Por outro lado, a classe dos sacerdotes vai reinventar os valores de bom e de ruim segundo a dinâmica do puro e do impuro. Estes homens vão se revelar, diz Nietzsche, os impotentes por excelência, os grandes odiadores, os envenenadores da vida. Porque, ao contrário dos guerreiros, que não se ressentem porque se vingam física e imediatamente, os sacerdotes, os padres, eles não podem agir, então eles ficam odiando. A vingança deles nunca é agida, é sempre espiritual, é sempre imaginária. Então surge nessa classe sacerdotal o acesso a uma dimensão da subjetividade que os guerreiros praticamente não tinham, porque tudo aquilo de que eles se ressentiam era imediatamente agido. Não havendo espaço para que o ressentimento se reproduzisse, estes homens não tinham acesso a algo como a esfera de um espírito que lhes adoecia os ossos. Pelo contrário, eles agiam as suas vinganças. Por outro lado, os sacerdotes são aqueles
que passam a ter acesso a esta outra dimensão da subjetividade, esta franja pútrida chamada espírito, que cai sobre a humanidade como uma espécie de véu doentio. Estes são os homens do ressentimento, diz Nietzsche. São eles que espiritualizam tudo e que o fazem porque não conseguem agir absolutamente nada. Esta distinção é importante, porque é precisamente na classe sacerdotal que se torna possível inverter a equação de valores até então aristocrática. Na classe dos guerreiros, bom significa nobre, poderoso, belo, feliz, amado pelos deuses. Entre os sacerdotes e sua classe passiva e meditabunda, bom significam os míseros, os pobres, os impotentes, os feios, os sofredores e os doentes. É esta inversão que fará dos homens nobres, dos homens ativos, de repente os maus, os cruéis, os lascivos, que são ímpios e insaciáveis. Com os judeus, que diz Nietzsche, são um povo de sacerdotes, no sentido de que a sua constituição espiritual é próxima dos sacerdotes e logo a sua constituição de forças seria equivalente, é que se inicia o que Nietzsche chama de revolta dos escravos na moral, que nada mais é do que uma operação cultural de deslocamento do valor dos valores. Ou seja, tudo aquilo que até então se chamava de bom passa a ocupar a posição e a polaridade da maldade. Tudo aquilo que faziam até então os homens de ação, os homens ativos, especialmente as estirpes guerreiras, são tidos como atos agora violentos, como atos desprezíveis, como atos vis, a serem evitados e censurados, se possível punidos. Por outro lado, todos aqueles comportamentos, toda aquela compleição física mais frágil, mais doentia, mais infeliz, vai ser tratada como o último estertor da bondade. O problema da genealogia da moral consiste exatamente nisso. Não apenas em entender, primeiro, aquilo que já está dado em Um Mundo Demasiado Humano, que a fonte primeira, o princípio da nossa moral, vem do patos da distância entre classes nobres e classes sujeitadas, que são estes nobres que se assenhoram do direito de nomear e de criar valores e impõem esses valores, esta medida de avaliação da vida para todos os demais, e o fazem com grande saúde, diz Nietzsche. O fazem com grande felicidade. Por outro lado, existe um momento da história em que o valor desses valores vai ser completamente invertido. A este momento da história, Nietzsche chama a revolta dos escravos na moral. Uma operação cultural de deslocamento do valor dos valores, uma operação cultural de tresvaloração, que vai culminar no cristianismo. Uma cultura pervasiva no Ocidente, na qual a revolta dos escravos na moral venceu com um golpe de gênio absolutamente fantástico. Que golpe de gênio é este? Jesus. Jesus é a forma mais sedutora, é a forma mais inquietante da revolta dos escravos na moral, diz Nietzsche. Porque do ódio agora se cria e secreta valores. São os valores judaico-cristãos. É a moral da compaixão que Nietzsche vai reencontrar posteriormente num contemporâneo seu, Schopenhauer, a filosofia schopenhaueriana. Portanto, do ódio, diz Nietzsche, brota o mais sublime amor, de repente. A figura sedutora e inquietante de Jesus. Jesus vai ser o elemento central de uma grande política da vingança. Por quê? Porque Jesus será crucificado, traído e negado por ninguém mais, ninguém menos do que os líderes judeus que se encontravam sob a dominação de Roma. Israel nega um judeu, nega um dos seus, Jesus, e o crucifica. A partir deste momento, o mundo, pelo menos tal como Nietzsche o concebia, nos limites estreitos em que Nietzsche o concebia, o mundo se torna cristão e se completa a revolta dos escravos na moral. A revolta dos escravos na moral está dada quando o ressentimento se torna criador de valores. Aqueles que já não podem agir, que já não podem revidar, passam a criar valores. Então, aos escravos e aos impotentes, só resta vingar-se de maneira espiritual, de maneira imaginária, aquilo que se completa através da moral. Não é mais ou menos isso que diz a moral cristã? Se alguém algum dia lhes bofetear, ofereça-lhe a outra face? Nietzsche diz, nem a pau que eu vou oferecer a outra face. Então temos, por um lado, os homens ativos, atores de uma moral aristocrática, aqueles homens que dizem sim a si mesmo, que estabelecem
criam e nomeiam os valores vigentes, que agem e crescem de maneira espontânea, só se sustentando na força da sua própria afirmação. Estes homens ativos, eles se ressentem? Sim, mas quando eles se ressentem, eles se vingam. Ao se vingarem, agem. E esta ação é a própria felicidade. Aquilo que Deleuze formula em termos muito interessantes em Nietzsche e filosofia. O que é uma força ativa? Para não falar de homens ativos, Deleuze fala de forças ativas e reativas. O que é aquilo que caracteriza uma força ativa? Não é simplesmente uma força que se sustenta em si mesma. Ela se sustenta em si mesma, ou seja, ela é causa imanente de si, porque ela não está separada daquilo que ela pode. Ela age aquilo que ela pode. É isto que faz de uma força ativa. Por outro lado, há homens reativos. Homens que são agentes de uma moral escrava. Então, se por um lado temos uma moral aristocrática, por outro temos uma moral de sujeição. Por isso Nietzsche a nomeia escrava. Ele evidentemente não está falando da escravidão como um fato histórico, nem dos indivíduos escravizados, que na verdade eram povos extremamente guerreiros. Estariam muito mais próximos da moral dos guerreiros do que da moral dos sacerdotes. Inclusive foi uma dificuldade danada que os portugueses aqui no Brasil enfrentaram para impor os valores sacerdotais às populações negras e às populações indígenas que eles tentaram tornar escravos. Estes homens reativos, estes homens de uma moral escrava tal como Nietzsche os determina, são aqueles que não dizem sim a si mesmos. Eles dizem não, não a eles próprios, mas a um mundo exterior, a um mundo que lhes é oposto, que lhes é contraditório e contra o qual eles reagem. Eles são odiadores deste mundo. Eles detestam que as forças existam e que elas se exerçam desta forma. A afirmação, portanto, desses homens reativos nasce da negação de uma afirmação outra, que é a afirmação dos homens ativos, do seu infinito e poderoso dizer sim. A felicidade, agora, não é a ação, é a paz, é o sossego, é a suspensão, é o Shabá, o oposto da ação. Uma felicidade que está separada da ação, que se ressente sem agir, e logo se envenena, e logo adoece. É neste segundo sentido de uma moralidade escrava, reativa, de uma moralidade do ressentimento, que Nietzsche verá a cultura se desenvolver. A cultura é aquilo que domesticou o homem, que o amansou, o que significa separar o homem daquilo que ele pode, separar a sua felicidade da sua capacidade de ação, separar no homem as forças ativas do seu valor positivo. Assim, os sentimentos de reação e o ressentimento, ao se tornarem criadores de valores, tornam-se também os instrumentos por excelência da cultura. Estamos diante não apenas de dois valores, mas de dois sistemas de valores, de duas cosmovisões axiológicas contrapostas. E ela atravessa toda a obra de Nietzsche. A obra de Nietzsche é toda escrita na oposição entre Roma e Judéia. Então Nietzsche se pergunta, será que Roma sucumbiu mesmo? Ou se trata apenas de um combate indefinidamente adiado? O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: Roma corresponde à moral dos guerreiros, à moral dos homens ativos, à forma cavalheiresca, aristocrática, de pôr os valores, nomeá-los. Já a Judéia, numa clara expressão aos judeus, este povo de sacerdotes, faz referência a nada mais, nada menos do que a esta classe sacerdotal que se espalhou pelo mundo, envenenando-o com o ressentimento. Seja como for, o diagnóstico nietzschiano é que a nossa cultura está sofrendo do humano. Aquilo de que sofremos não é das ações ou dos movimentos ativos. Nós sofremos da antropogênese do ressentimento, do fato de que o homem foi fabricado não à imagem e semelhança de Deus, mas à imagem e semelhança do espírito de ressentimento. E é isso que faz com que todos nós nos tornemos mansos, medíocres, verminais, insossos. A pergunta nietzschiana é: como isto pôde acontecer? E isto vai ser objeto de uma próxima conversa.